relato de João. Tem mais de 20 anos que eu não passo perto da canastra. 20 anos. Tem gente que paga pra ir lá, né? Ver a cachoeira, o queijo. Pra mim, aquela serra é um cemitério. Um lugar onde a lógica para de funcionar. Meu nome é João. Fui caminhoneiro a vida toda. Um ofício que herdei do meu pai, junto com seu caminhão antigo, mas sempre bem cuidado. Nos anos 90, minha rotina era cortar as estradas de terra daquela região, perto de São Roque de Minas, levando insumos e buscando a produção das fazendas de café. Era uma vida de rotina pura. Eu pegava a estrada antes mesmo do sol pensar em nascer, e minha única companhia era o chiado do rádio AM e aquela imensidão silenciosa se abrindo na minha frente. O silêncio lá é diferente de qualquer outro. É pesado, denso. Faz você se sentir o último homem do mundo. E no fundo, eu gostava daquilo. Era uma paz que cidade nenhuma no mundo pode te dar. Pelo menos, era o que eu pensava. A primeira vez que o estranho deu as caras foi numa terça-feira. A madrugada estava fria, com aquela neblina baixa colada no chão, que faz os faróis parecerem inúteis. O rádio, que mal pegava uma ou duas estações, começou a falhar de um jeito que nunca tinha visto. Não era o chiado normal de interferência, era um som rítmico, quase melódico. Parecia o choro de uma criança, um lamento abafado e distante que vazava pelos alto-falantes. Instintivamente, dei um tapa no painel, pensando que era só mais um defeito do aparelho velho. Girei o dial, procurei outra frequência, mas nada. O som simplesmente sumiu, do mesmo jeito enigmático que tinha surgido. Tentei ignorar. Coisa de rádio velho, disse a mim mesmo. Naquela noite, já na fazenda onde ia carregar, comentei o caso com um capataz, um senhor de cabelo branco e pele curtida pelo sol. Ele parou o que estava fazendo, me olhou de um jeito esquisito, um olhar que misturava pena e aviso, e disse apenas: "Na canastra tem som que é melhor não querer saber de onde vem, deixa quieto." Na hora, eu ri. Achei que era bestagem, superstição de gente antiga. Mas a bestagem voltou. Na semana seguinte, no mesmíssimo trecho de estrada, sob a mesma lua. O choro no rádio recomeçou. Só que dessa vez era diferente. Estava mais alto, mais claro, mais desesperado. E o pior, não vinha só do rádio. O terror me subiu pela espinha quando, num gesto de pânico, eu desliguei o aparelho, arranquei o fio da tomada e o som continuou. O lamento agora estava do lado de fora. Vinha da mata escura que cercava a estrada. Pisei fundo no acelerador, sentindo o coração bater descontrolado na garganta. Eu não sou homem de ter medo, nunca fui. Criei-me no mato, entre bichos e trovoadas. Mas aquilo era diferente. Gelava a alma. Foi quando comecei a ver coisas, vultos, bem no limite da luz amarelada do farol, na beira da estrada. Uma forma alta, esguia, que se movia de um jeito que não era de gente, nem de bicho. Parecia que as juntas do corpo eram viradas ao contrário, os membros se dobrando em ângulos impossíveis. Eu piscava, forçando os olhos, e o vulto sumia. Aquele trecho de estrada, que eu conhecia como a palma da minha mão, começou a se esticar, a parecer infinito. O isolamento, que antes era minha paz, tinha se transformado numa armadilha sufocante. Eu estava sozinho. Completamente sozinho com aquilo. E então, na viagem seguinte, o inferno se materializou. No meio daquele mesmo trecho amaldiçoado, o caminhão morreu. O motor engasgou, tossiu e apagou. Um silêncio total e absoluto caiu sobre a cabine. Um silêncio que durou talvez 10 segundos, mas que para mim pareceu uma vida inteira. E no meio desse silêncio sepulcral, ouvi o choro. Mas não era mais distante, não vinha da mata. Estava ali, do lado de fora da minha porta. Eu travei. O corpo inteiro paralisado pelo pavor. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar, não conseguia gritar. Meus olhos, arregalados, encontraram o espelho retrovisor. Foi quando uma chuva fina começou a cair. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando a cena por uma fração de segundo. E eu vi, não era uma pessoa. Tinha a forma de uma, mas era cinzenta. A pele lisa e esticada sobre os ossos, sem pelo, sem roupa. Os braços eram compridos demais, quase tocavam o chão,
e as pernas finas se dobravam para trás, como as de um pássaro. E a cabeça? A cabeça não tinha rosto. Era uma massa lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca. E o som do choro saía do meio daquilo, uma vibração profana que parecia ecoar dentro do meu próprio crânio. Ele, ou aquilo, se aproximou lentamente e começou a bater a cabeça na minha janela. Devagar, metodicamente. Bum, bum, bum. O vidro tremia a cada impacto. O choro baixo se transformou num grito agudo, ensurdecedor, uma onda de som que parecia me rasgar por dentro. Eu não ia morrer ali. Eu não ia deixar aquela coisa me levar. Não sei de onde tirei forças. Não sei se foi Deus ou puro instinto de sobrevivência. Mas no auge do pânico, eu girei a chave e o motor pegou de primeira. Com o grito daquela criatura ecoando pela serra inteira, eu acelerei, cantando pneu no barro, sem coragem de olhar para trás. Dirigi sem parar até a primeira cidade que encontrei. Entrei no pátio de um posto de gasolina, estacionei o caminhão de qualquer jeito e larguei a chave no contato. Peguei o primeiro ônibus que apareceu, sem rumo certo, só para longe dali. Nunca mais voltei. Perdi o caminhão do meu pai, perdi meu ganha-pão e, por muito tempo, perdi meu sono. Por anos, qualquer choro de criança na rua me causava um calafrio que percorria o corpo todo. Hoje eu moro no interior de São Paulo. Trabalho de porteiro num prédio. É seguro, é iluminado. Mas de noite, quando o silêncio da guarita aperta, eu ainda escuto o chiado de um rádio fantasma, o eco daquele choro na escuridão. Os mais velhos da região chamam a criatura de choradeira da canastra. Contam a história para assustar os mais novos, como se fosse só mais uma lenda do folclore. Mas eu sei a verdade. Não é história. Então, se um dia você estiver numa estrada de terra, à noite, isolado do mundo, e ouvir um choro de criança vindo do meio do nada, não pare. Não tente ajudar. Não tente entender. Só pisa fundo e reze. Porque aquilo não quer consolo. Aquilo só quer te encontrar.